Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta terça-feira da Semana Santa, a Semana Maior. Eu vou repetir isso aqui até o dia de iniciarmos o Tríduo Pascal. Olha, essa semana não é uma semana qualquer. Para nós que cremos em Deus, para nós que somos cristãos, essa é a Semana Maior e deve ser uma semana verdadeiramente santa, tá? Então, coloca aí na sua agenda como prioridade, não é uma opção não, prioridade. Escreva aqui, prioridade. Participar do Tríduo Pascal. Da Quinta-feira Santa, Missa do Lava-Pés, Missa da Ceia do Senhor, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, a Missa da Vigília Pascal e Domingo da Ressurreição, o Tríduo Pascal, nós devemos participar de todos os atos, né? Ah, não vou domingo não porque eu vou na praia. Vá depois ou antes da missa, tá? Ah, porque tem um aniversário, antes ou depois da missa. Ah, porque tem um churrasco, antes ou depois da missa. Porque tem uma confraternização, antes ou depois da missa. A missa não pode ser opção, tem que ser prioridade, tá? Então coloca aí na sua agenda e vá participar do Tríduo Pascal. Dado o recado, vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, São João capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 38, é um evangelho bem longo, vou tentar ler aqui para você, me acompanha aí. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não me podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, essa semana, ela tem um quê, né? De drama, de emoção, de dor, de sofrimento, de alegria, de glorificação. Então são muitas emoções que envolvem essa semana. E hoje diz aqui que Jesus, ele ficou profundamente comovido. Você imagina que você está jantando, sabendo que daqui a pouco você vai ser preso, que você vai ser morto. Então é um jantar de despedida. E não somente um jantar, mas naquele momento Jesus dá para os discípulos a missão, né? Aqui é instituído o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem,
os 2 sacramentos que são instituídos nessa última ceia. Tanto que todas as missas não é uma repetição daquela missa lá, não, é uma atualização. Nós não repetimos, nós atualizamos em cada Santa Missa o que Jesus fez naquela última ceia. Vejamos, Jesus está comovido. E aí Jesus fala abertamente para aqueles que tinham caminhado com ele durante quase 3 anos. Que Jesus conhecia muito bem. Um de vocês vai me entregar. Ficou aquele climão, né? Aquele clima tenso. Os discípulos não entenderam, mas Pedro falou assim: ei, João, tu que é o discípulo mais jovem, né? Que é mais próximo, pergunta aí a ele. E João, né, todo carinhoso, chega, coloca a cabeça no peito de Jesus. Quem é, Senhor? A intimidade, um carinho, um respeito de amigo. E Jesus diz: aquele que eu der um pão molhado no molho. Por que os discípulos não entenderam? Por que Jesus pegou o pão, molhou ali, né, no molho, passou no molho e deu para Judas? Os estudos mostram que esse ato de pegar o pão, passar no molho e dar para alguém, equivale, por exemplo, uma comparação para que a gente possa entender, quando a gente está no aniversário, que a gente bate os parabéns, o que a pessoa faz? Corta o primeiro pedaço e dá para uma pessoa que ela ama muito. A pessoa que ela ama mais. Era exatamente assim. Passar o pão no molho e dar para uma pessoa era um ato de profundo amor. Os discípulos não entenderam por que Jesus fez isso, né? Mas Jesus fez aquilo para dizer a Judas: olha, eu continuo te amando, eu continuo dando o meu coração a você, eu vou dar a minha vida também por você. Mesmo Judas estando contaminado, estando profundamente contaminado pelo pecado da ganância. É muito triste, meus irmãos, aqui, você estar com Jesus, você caminhar com Jesus, isso é um risco para todos nós. Presta atenção, é um risco para todos nós. Nós caminharmos com Jesus há tanto tempo, nós escutarmos as pregações de Jesus, a gente vê os milagres que Jesus fez, e mesmo assim a gente não mudar de vida, a gente não se converter, a gente não viver essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Judas teve todas as oportunidades possíveis e necessárias para mudar de vida, mas ele quis, né, permanecer na sua ganância, na sua vanglória, no seu desejo de uma glória vã. E isso é um risco. Eu estava rezando aqui, o que me veio ao coração foi exatamente isso. Assim como Pedro também depois, vou dar minha vida por ti, a gente sabe o que aconteceu depois. A gente caminha com Jesus, a gente escuta a palavra, a gente comunga, a gente se confessa, a gente faz retiro, a gente lê livro de espiritualidade, a gente participa de lives oracionais, a gente reza, mas parece que aquele pecado, né, a gente diz assim, esse pecado de estimação, como é que eu posso ter estima por uma coisa que me destrói? Mas aquele pecado a gente não larga. Aquele pecado a gente não deixa. Era o pecado de Judas. A preocupação dele era o dinheiro, era a bolsa. A preocupação era o que eu vou ganhar com isso. Tanto que ele vai vender o mestre pelo preço de um escravo. 30 moedas, um escravo. Ele vende o mestre pelo preço de um escravo. Então, meus irmãos, cuidado. Nós que estamos na igreja, nós que estamos vivendo uma vida de fé, corremos o risco de, mesmo estando perto de Jesus, a gente não viver o que tem que viver, como Judas não viveu. Ele simplesmente pegou aquele pão que Jesus oferece com muito amor e o demônio entra nele e ele vai lá vender o mestre. Que Deus cure nosso coração e não permita que isso aconteça na nossa vida. Estar com Jesus é uma vida nova, é uma vida transformada.
É uma vida verdadeiramente configurada aos ensinamentos do nosso Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.